Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Então, nós iniciamos ontem a carta aos Hebreus. Falei um pouquinho sobre a ênfase dessa carta na superioridade que há em Cristo Jesus, na supremacia de Cristo Jesus. Vimos ontem as escrituras do capítulo 1, versículos 1 ao 4, falando a superioridade de Cristo sobre os profetas, sobre os anjos, que a palavra de Deus é tão importante para nós. Por quê? Porque é a palavra de Cristo Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de Deus. Então nós precisamos ouvir a mensagem que Jesus trouxe. Sabemos que a mensagem de Jesus são as boas notícias do Evangelho de Cristo Jesus. E quais são essas boas notícias? Que Jesus Cristo se tornou homem, veio em carne, morreu pelos nossos pecados, ele se tornou pecado em nosso lugar, dando ao pecado o salário que ele merecia, que era a morte, derrotando o diabo que tinha o poder da morte, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, uma obra completa de salvação, de redenção, de justificação, e nós recebemos todos os benefícios dessa obra por meio da fé, crendo que a obra de Cristo Jesus é suficiente para nos salvar, para nos redimir, para nos regenerar, para nos justificar. E aí nós vimos ontem, iniciamos ali no primeiro capítulo de Hebreus, e aqui no capítulo 2 é exatamente uma ênfase a respeito da obra redentora que Cristo Jesus realizou e um encorajamento para que os hebreus permanecessem em fé nessa mensagem que eles estavam ouvindo, ou seja, na mensagem do Evangelho, da obra de Cristo Jesus, que eles não retrocedessem, que eles não voltassem atrás, que eles crescem nessa mensagem. Então eu quero ler com vocês, fazer um pouquinho diferente para quem leu o capítulo todo, fica mais fácil para compreender, né? Eu sempre encorajo os irmãos a lerem o capítulo antes e depois ouvirem o áudio para ficar mais fácil de acompanhar. Eu quero ler primeiro alguns versículos que estão no final do capítulo e depois nós leremos uns versículos iniciais. Os irmãos entenderão já já o porquê. Então, ali no final do capítulo, eu quero ler com vocês do versículo 14 até o 18, está escrito assim, ó: porque visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, é um breve resumo da obra de Cristo Jesus, exaltando que era necessário que ele viesse como homem para redimir o homem, para redimir tudo aquilo que o homem estava escravizado. Nós vemos aqui que a condição humana era escrava da morte. E aí Jesus Cristo vem e vence, derrotou a morte, isto é, o diabo. Mas olha que interessante, derrotou aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Por isso que tudo aquilo que é morte em nossa vida, nós precisamos analisar, nós precisamos dar uma olhada com os olhos do Espírito. Será que eu tenho permitido que o diabo atue nessa área da minha vida? Será que eu não tenho crido em Deus? Porque como que nós damos brecha para o diabo atuar na nossa vida?
Quando nós não cremos na suficiência de Cristo Jesus. Muitas vezes nós cremos em Cristo Jesus em alguma área da nossa vida, mas não cremos em outra. Amados, nós precisamos crer na suficiência do poder que há em Cristo Jesus em todas as áreas da nossa vida. Precisamos confiar que Ele é, de fato, o Senhor da nossa vida. E nele nós podemos experimentar vida em todas as áreas. Vida genuína. Isso não significa que não seremos provados, que não sofreremos dificuldades. Isso significa viver em paz, viver confiantes no poder que é em Cristo Jesus, sabendo que pertencemos a Ele. Olha que declaração extraordinária. Cristo Jesus se tornou um ser humano, por quê? Para nos redimir e para que ele se tornasse um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Por quê? Porque ele mesmo sofreu, ele mesmo foi tentado e ele é poderoso para nos resgatar, para compreender, para socorrer todos aqueles que também são tentados, que são provados, que enfrentam situações difíceis. Os judeus que criam em Cristo Jesus estavam sendo severamente perseguidos. E eles precisavam dessa palavra de ânimo. Não importa se vocês estão sendo perseguidos, se vocês estão sendo tentados, estão sendo provados, permaneçam firmes. Jesus Cristo é um sumo sacerdote poderoso, fiel, e ele pode socorrer vocês. E ele pode nos socorrer. E glória a Deus por isso. Por que eu comecei lendo o final? Porque aqui ele fala, dá um breve resumo da obra de Cristo Jesus. Mas no começo, essa é a mensagem do Evangelho. Que Jesus Cristo derrotou aquele que tinha o poder da morte, que Jesus Cristo é aquele que se fez homem, que trouxe a redenção, ele é capaz de nos socorrer. E aí ele inicia o capítulo falando assim, dos versículos 1, eu quero ler com vocês, até o 4. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Ou seja, amados, a mensagem do Evangelho foi pregada, foi transmitida. É isso que o escritor está dizendo. E aí ele fala assim, é preciso que nós prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Amados, desviar da fé em Cristo Jesus é se desviar da suficiência que há em Cristo. É nos desviarmos da supremacia que há em Cristo, é colocar qualquer coisa como fonte de vida, como fonte de salvação. Tirar Cristo do centro, abandonar a supremacia da obra de Cristo Jesus, é se desviar da verdadeira fé. E aí o escritor aos Hebreus diz assim, olha, precisamos prestar mais atenção à mensagem, ao que temos ouvido, para que nós não nos desviemos. Porque se os antepassados que viveram, que receberam a lei de Moisés, houve uma promessa para eles entrarem na terra prometida e eles não entraram. Nós sabemos que eles não entraram. Por que eles não entraram? Isso nós veremos nos capítulos posteriores também. Aqui fala, toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Nós sabemos que aqueles que murmuraram, que reclamaram, eles não entraram na terra prometida. E por que eles não entraram? Porque eles não creram. Nós veremos no capítulo 3, 4, que foi por causa da incredulidade que eles não entraram. Que eles não receberam a promessa. E aqui, no capítulo 2, ele fala, olha, nós sabemos que
toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Como que nós que estamos recebendo a mensagem do Evangelho, essa mensagem de graça, essa mensagem do favor de Deus, como que nós que estamos recebendo essa mensagem poderosa, nós escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? Não escaparemos. Como, em que sentido nós não escaparemos? Receberemos juízo. Entraremos em juízo se não recebermos a mensagem. Amados, a palavra fala lá no Evangelho de João que todo aquele que recebeu a mensagem, todo aquele que recebeu a Cristo Jesus saiu da morte para a vida e não entra mais em juízo. Mas se nós abandonarmos a fé na suficiência de Cristo Jesus, nós voltamos a estar debaixo de juízo. Por quê? Porque só não há juízo em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus ele recebeu a ira. Ele recebeu a condenação em nosso lugar. Então nós só somos livres do juízo em Cristo Jesus, permanecendo em Cristo Jesus. E é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui. Nós precisamos prestar atenção na mensagem e não nos desviarmos dela, porque se nós nos desviarmos, como é que nós vamos escapar? Se os nossos antepassados não escaparam, mesmo estando lá, debaixo da lei de Moisés, imagine agora que nós temos a mensagem da graça, que nós temos a mensagem do Evangelho, a mensagem do favor, a mensagem que diz que é Jesus Cristo que venceu a morte, que é nele que nós temos vida, ou seja, que não depende da nossa capacidade, só depende de confiarmos na suficiência de Cristo Jesus. Como é que vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? Amados, nós precisamos compreender essa mensagem. A mensagem do Evangelho é graça, é favor de Deus para nós, mas nós permanecemos nela, permanecendo em fé. Ficou repetitivo aqui, mas nós continuamos quando confiamos na suficiência de Cristo Jesus. Sabe, amados, não tem como nós permanecermos na fé duvidando da obra redentora que há em Cristo. Não tem como nós permanecermos na suficiência de Cristo Jesus querendo sermos coparticipantes de Deus na obra de salvação. Nós somos colaboradores de Deus. Mas foi Deus que nos tornou participantes da salvação e não nós com a nossa própria força. Quando eu digo que nós não podemos querer ser coparticipantes, é na força do nosso braço. Tem muitos que querem se tornar participantes da salvação pelo esforço próprio, pela própria capacidade, confiando na própria capacidade. É impossível, amados. E não podemos negligenciar essa mensagem, senão nós vamos nos desviar. Nós vamos começar a acreditar que é pela nossa força, que é pela nossa capacidade. Veja que era fácil, vou colocar aqui fácil entre aspas, para os hebreus se desviarem da mensagem. Por quê? Porque eles estavam acostumados à capacidade própria, ao esforço próprio. Não, eu preciso fazer um sacrifício, eu preciso oferecer algo a Deus, eu preciso. Mas de repente foi apresentado a eles um sumo sacerdote perfeito que fez uma obra completa de redenção para eles, em prol do povo. E aí, de repente, eles olham e pensam assim, eu só preciso crer, eu só preciso receber. É isso. Essa é a mensagem, essa é a obra que Jesus Cristo realizou. Nós só precisamos receber, abrir o nosso coração e receber plenamente e confiar. Cristo Jesus é suficiente. É basicamente isso que o escritor aos Hebreus fica falando a carta toda. Cristo é suficiente. Parem de confiar no que vocês confiavam antes. Nós veremos nos capítulos posteriores que ele fala palavras que são bem enfáticas, dizendo assim, olha, se a antiga aliança tivesse aperfeiçoado alguma coisa, mas não aperfeiçoou nada, ela foi fraca, foi inútil. Então veio Jesus Cristo e revogou aquilo e inaugurou uma nova aliança.
sabe? Chamando a antiga aliança de fraca e inútil. Por quê? Então Deus errou quando estabeleceu? Não, mas existia um propósito para a antiga aliança. E sempre foi o quê? Apontar para Cristo Jesus. Nós veremos no capítulo 9 que vai falar, olha, todas as coisas, todas as cerimônias, os sacrifícios eram uma ilustração para mostrar a vocês que Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, é o sumo sacerdote perfeito. Era uma ilustração, era algo para apontar para Cristo Jesus. Toda essa carta vai enfatizando o poder, a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo. Quando nós estudamos, lemos, meditamos nessas escrituras, o nosso coração se enche de alegria por crermos em Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote perfeito, aquele que tomou o nosso lugar, nos resgatando, nos redimindo, nos salvando, nos libertando, nos justificando. Venceu aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Não estamos mais escravizados nem à morte, nem ao pecado. Ou seja, fomos transportados de reino, não estamos mais no império das trevas, agora estamos no reino de Cristo Jesus. Amados, isso é glorioso demais, é glorioso demais. Nós precisamos nos alimentar com essas verdades. Precisamos dar maior atenção à mensagem do Evangelho para que jamais nos desviemos. Cristo Jesus é suficiente para nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos para que nós compreendamos o poder e a supremacia que há em Cristo Jesus. Pai, que nós jamais nos desviemos dessa mensagem de graça, de favor, de poder. Pai, que nós possamos compreender que não depende da nossa própria capacidade, que o nosso papel é nos render e receber plenamente tudo que o Senhor realizou por meio de Cristo Jesus. Pai, que eu e os meus irmãos possamos compreender o que é de fato crer em Jesus Cristo, depositando a nossa completa confiança em Cristo Jesus. Pai, que nós possamos compreender a diferença que é em tentar conquistar a salvação pela capacidade própria e sermos seus colaboradores. Que nós possamos compreender que não tem como conquistarmos a salvação pela nossa própria capacidade e força, não tem como nós realizarmos as coisas confiando na nossa própria capacidade, mas existe sim, e a tua palavra nos garante, a possibilidade de sermos seus colaboradores, e nos tornamos seus colaboradores quando nos rendemos ao seu completo senhorio. Nos tornamos seus colaboradores quando abrimos, rendemos o nosso coração para receber plenamente a sua vontade, Pai. Senhor, nos tornamos seus colaboradores quando entendemos que precisamos nos relacionar contigo. Não tem como vivermos o Evangelho sem recebermos plenamente o Evangelho, não tem como receber plenamente o Evangelho sem nos relacionarmos com a tua palavra e nos relacionarmos contigo, orando, recebendo do teu Espírito, sendo ministrados pelo teu Espírito, Pai. Que eu e os meus irmãos compreendamos isso. Senhor, que nós prestemos maior atenção à mensagem do Evangelho, ao poder que há em Cristo Jesus, ao poder que há na mensagem de Cristo Jesus, para que nós jamais nos desviemos. Nos fortalece, nos ajuda, Espírito Santo. Nós queremos que a nossa vida seja para a sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.